Mais uma vez, então, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula de máquinas elétricas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o motor de indução. Então, é uma parte introdutória. Essa aula não será muito extensa, é mesmo para a gente entender de que máquina nós estamos falando. Na próxima aula a gente dá continuidade, aí com aprofundamento maior, a gente entra com a parte de modelamento matemático. E na aula seguinte a gente entra já nos cálculos bastante intenso e extenso também. São muitas equações matemáticas. Bom, senhores, o motor, nós temos motor monofásico, bifásico e trifásico. Eu vou preferir falar do trifásico como um todo, porque ele é um pouco mais complexo, apesar de essas máquinas, em termos estruturais, elas são simples, mas quem entende o trifásico entende as outras modalidades de máquinas, né? E quando eu digo máquina, eu digo de uma forma abrangente, pode ser tanto motor quanto gerador. Embora a geração não é muito usual, né? Você fazer uma geração bifásica. A maioria das vezes você faz isso trifásica e aí disponibiliza as 3 ou menos fases do que isso, né? No caso, você tem uma geração doméstica, por exemplo, ali com motor a diesel ou motor a gasolina. Bom, o fato é que nós podemos ter um motor que pode ter 2 tipos de rotores, né? A gente tem um rotor que é chamado de rotor de gaiola, porque ele, segundo dizem, se assemelha a uma gaiola. Eu não consigo enxergar muito isso, né? Eu chamaria de motor compacto, seria talvez o título mais nobre para esse tipo de motor. E além do rotor de gaiola, a gente tem um rotor bobinado, né? Então, a diferença, como o próprio nome indica, ele possui bobinas, ele possui fios enrolados. E o objetivo disso é disponibilizar o acesso a esse rotor, principalmente para que a gente tenha uma ação no ligamento dessa máquina com carga, ou seja, acionamento com carga desses motores. A partir do momento que você tem acesso a essas espiras, e portanto nós estamos falando de rotor bobinado, você consegue fazer ali alguns ajustes e modificar a curva, né, de carga desse motor para trazê-lo dentro de uma região onde seja possível startar essa máquina de forma mais simples. E aí o que nós vamos fazer é calcular quais são os valores de resistência que você precisa colocar em série com essas bobinas para que isso aconteça. O que a gente faz, na verdade, é deslocar o ponto de ligamento, né, dessa máquina para que ele faça isso com o maior torque possível. Aí esses detalhes a gente começa a ver o modelamento matemático disso na próxima aula e aprofundamento disso na outra. Bom, eu disse para vocês que esses motores, né, eles recebem a terminologia de serem assíncronos, né? Existem motores que são síncronos e motores que são assíncronos. A diferença entre eles é que o motor síncrono, você alimenta tanto o estator da máquina quanto o rotor da máquina. E aí, como existe uma fase, esses campos que são gerados, né, tanto o rotórico quanto o estatórico, eles estão em fase, o giro entre esses campos, né, o estator é a parte estática da máquina, por isso que recebe esse nome, mas ali dentro você tem um campo que é girante. O rotor é a parte móvel da máquina, mas você tem nela induzido ali algumas tensões e, por conseguinte, induzido também alguns campos magnéticos. Daí o nome de motor de indução. E aí, quando você coloca esses campos alinhados, eles tendem a girar em sincronismo. E aí a gente denomina esse motor como motor síncrono. São motores mais caros, né? E o que a gente observa na maioria dos casos na indústria, esmagadoramente, o que nós temos são motores assíncronos. Por quê? Porque eles são mais baratos. Então, quando a gente fala de máquinas de grande porte, motores, né, de grande porte, o custo é uma coisa significativa para a indústria. Então, o que se deseja é economizar.
E aí, esse é o motivo pelo qual você tem esmagadoramente a utilização de motores assíncronos na indústria. Mas eles têm aí a desvantagem do escorregamento. Bom, por que ele é assíncrono? Porque você só alimenta o estator da máquina. E nele, rotor, que também é conhecido como induzido, né? Você induz nele alguns campos magnéticos e a interação entre o campo rotórico e o estatórico, você vai ter ali uma distorção e essa distorção ela vai provocar uma diferença de sincronismo entre o giro desses campos. A essa diferença de sincronismo a gente dá o nome de escorregamento. E é exatamente esse escorregamento que faz com que a máquina funcione. Então, o tempo todo existirá uma pequena diferença entre o giro do campo estatórico e o giro do campo rotórico. Posto isso, então a gente tem aí uma imagem de um motor e olhando para ele não dá para saber se ele é de corrente contínua, se ele é de corrente alternada, não dá para saber se ele é monofásico, bifásico ou trifásico. O que tem que ser feito é que a gente olhar na placa de dados desse motor. Essa placa ele terá ali uma série de outras informações de características desse motor, como o tipo de proteção que ele tem, isso inclui o tipo de carcaça, contra o que essa carcaça ela vai proteger, a corrente de partida, a corrente nominal, você tem ali a parte das perdas, enfim, você tem uma série de informações, rendimento da máquina, você tem uma série de informações acerca dessa máquina, e aí é preciso que você leia lá para saber, inclusive, o tipo de motor, se é motor de gaiola, se é motor bobinado, se é motor, se é um gerador, enfim. Essas informações são informações de placa. A gente tem aqui uma carcaça, essa carcaça ela é relativamente pesada, então a gente tem aqui um pino que é exatamente para içar esse motor, para colocá-lo na devida posição. Nós já vimos que, conforme eu disse, uma máquina bastante pesada. E aí você tem na base parafuso, ou espaço para aparafusamento, ou a fixação desse motor em alguma superfície, exatamente para que você evite a trepidação. Na frente desse motor, a gente tem aqui a caixa de ligação, que é onde nós vamos ter acesso aos fios dos enrolamentos, né? E aí, tanto da parte estatórica quanto da parte rotórica, para que a gente interligue, se a gente tiver acesso ao estator, se a gente tiver não, a gente tem ao estator da máquina, para saber se nós vamos ligar isso em estrela, em triângulo, se for motor trifásico. E no caso de ser um rotor bobinado, a gente tem acesso aos terminais ali exatamente para inserir resistências em série para poder você então arrancar esse motor, né, startar esse motor dentro de uma posição da curva de torque dele ideal para uma partida, para que você consiga partir essa carga, ou seja, para que você não corra o risco de travamento desse eixo. E por falar em eixo, está aqui, e é nele que nós vamos prender essas bobinas, né? Esse eixo, a parte girante da máquina, ele é o rotor. A gente tem aqui uma tampa, uma das tampas, ela presa a esse eixo, esse rotor. A gente tem uma ventoinha. Essa tampa ela costuma ser um pouco mais saliente do que a carcaça, e essa carcaça ela é toda aletada, né? Ela tem esses espaços exatamente para poder ser percorrido por vento. E aí esse rotor, de um outro lado você tem abertura para entrada de ar, e aqui o que você tem é uma parte mais fechada, esse ar vai bater, ele vai redistribuir pela carcaça, a parte interna, para resfriar essa máquina e fazer troca de calor por convecção. E também parte desse ar ele vai voltar e circular na parte externa, nessas aletas, que é também para facilitar a troca de calor com o meio externo. Então, aqui um pouco mais de detalhamento, uma vista em corte dessa máquina, para que a gente veja essas tampas que eu disse para vocês. Aqui, ó, costuma você ter uma abertura, mas com uma mudança de ângulo, para que esse ar bata e espalhe de forma mais eficiente, tanto na parte interna quanto na parte
externa percorrendo essas aletas. Aqui, então, a caixa de ligação, e pela quantidade de fios aí, eu estou vendo 3, eu digo para vocês que esse motor é um motor monofásico. Por quê? Eu tenho aqui um fase, aliás, isso aqui é um neutro, isso aqui é um fase, e provavelmente esse fio, aliás, desculpa, é o contrário. Isso aqui, o fase é o fio azul. Então eu tenho o neutro, o fase e aqui um fio terra. Esse fio terra está ligado à carcaça dessa máquina. E o papel dele é proteção, isolamento elétrico do restante do circuito. A gente tem aqui um rotor, e pela cara dele aqui, pelo desenho, parece ser um motor compacto, porque eu não estou enxergando nenhuma bobina. Então eu estou para dizer para vocês que esse motor é um motor de gaiola. E aqui a gente tem a parte estatórica, eu vou entrar nos detalhes construtivos disso daqui a pouquinho, onde a gente tem aí a fiação dessas bobinas, né, que compõem esse motor. A carcaça, então, conforme eu já disse, aliás, eu não disse isso ainda, mas ela é constituída de ferro fundido, e é nela que nós temos ali a caixa de ligação, ou seja, o acesso à parte interna dessa máquina, né? Conforme eu já disse, tanto a parte estatórica quanto a parte rotórica, caso seja um motor bobinado. E essa carcaça, ela possui diferentes aspectos, né? E esses aspectos estão todos eles ligados à proteção. Então, por exemplo, no ambiente industrial, onde você tem uma exposição muito grande à poeira, a pó, você tem ali uma classe de motores cuja carcaça precisa impedir que essa poeira ela entre nesse motor. Então, esse motor não pode ser tão aberto quanto aquele que eu mostrei anteriormente, porque senão você vai levar esse pó para dentro desse motor e, obviamente, você vai causar algum tipo de dano. Então, a troca de calor desses motores é feita de uma outra maneira. Você tem as aletas, sim, mas aí você força a circulação de ar de uma outra maneira, de forma externa desse motor, para poder fazer refrigeração. Em ambiente industrial é muito comum também a exposição à água, dependendo desse ambiente industrial, obviamente. Então você tem classes de motores cuja carcaça precisa, então, proteger a parte interna contra a umidade. Então essa também é uma característica de placa do motor, né? Qual a classe que ela se encontra, isso é feito por números, e esses números eles vão significar para que ambiente aquele motor foi projetado para trabalhar. Então aqui a gente vê mais um detalhe desse motor, e aqui mais uma vez eu vejo um motor compacto. A gente observa aqui que existem lâminas, esses frisos aqui, ó, eles são preenchidos com material isolante. Então esse aqui é um motor de gaiola, eu não estou vendo nenhuma bobina nele, então obviamente eu concluo que é um motor de gaiola. E aqui, como eu estou vendo essas lâminas, é mais que certeza que eu tenho de se tratar de um motor de gaiola. Então, são lâminas, essa lâmina ela é uma chapa, e nessas bordas, esse material é um material condutor, então ele vai curto-circuitar essas bordas, criando aqui caminhos de corrente. E entre uma lâmina e outra lâmina existe um isolamento aqui no meio. Então, aqui nós temos, ó, parece ser um motor bifásico, né, pelo corte aqui. Eu vejo uma bobina aqui em cima, temos um conjunto de bobinas aqui em cima e outra aqui embaixo, apenas. Então isso me leva a crer que eu tenho um polo norte e um polo sul, portanto, um motor monofásico. Aqui alguns detalhes construtivos. A gente tem aqui diferentes tipos de motores, então, para diferentes aplicações. Então aqui um tipo de aplicação. Aqui a gente tem um motor industrial, aqui provavelmente uma fresa, não consigo identificar aqui que equipamento é esse, mas aparentemente o motor é esse aqui, então aparentemente você tem um motor mais robusto. E aqui são detalhes dessa carcaça. Aqui é a parte interna, né, desse motor, desse estator da máquina, que é a parte fixa, mas aí sem as ranhuras para o encaixe das bobinas. Nesse outro aqui, ó, já foi colocado essas ranhuras, ela é encaixada na parte da frente, costuma ter uma saliência aqui que bloqueia que essa peça ela entre para dentro dessa carcaça. Então você tem uma saliência nessa borda e costuma ter uma saliência nessa outra borda.
Aqui, pelo que eu estou vendo, você tem alguma coisa aqui como fim de curso, né, onde você introduz essa peça aqui e ele é barrado nessa borda, provavelmente deve ter alguma saliência do lado de cá também. Mas o mais comum é que você tenha ali um recorte, um rebaixamento que impeça que essas ranhuras entrem para dentro da parte estatórica da máquina. E são nessas ranhuras que são encaixadas aí as bobinas, né, compondo os diferentes polos de uma máquina. Você pode ter desde um polo até, enfim, 6, 12 polos, você pode ter várias bobinas. E são essas bobinas, a quantidade de polos, que controla a velocidade de uma máquina. Quanto maior a quantidade de polos, mais preciso é o controle do giro desse motor. Aqui é um pouco mais de detalhes, a gente já vê uma máquina montada, onde a gente já tem aqui todas as bobinas encaixadas. Daqui a pouco eu mostro detalhes para vocês construtivos da montagem desse motor. Mais uma vez, motor compacto, portanto, um motor de gaiola. Aqui, apesar de ser uma imagem semelhante, só para dizer para vocês o seguinte: eu tenho aqui um espaçamento maior dessas com ranhuras, né, uma quantidade de ranhuras muito grande para poder encaixar essas bobinas. Então, muito provavelmente, pela quantidade de ranhuras aqui, eu arrisco a dizer que a gente teria aí mais do que 3 polos. Um motor de 3 polos ele vai ter 6 bobinas diferentes. E pelo espaço que eu vejo aí, a gente tem muito mais do que 6 bobinas. Portanto, se trata de um motor com mais de 3 polos. E conforme eu disse, o estator é a parte fixa da máquina, que é essa carcaça aqui, e aqui dentro a gente encaixa o rotor, que é a parte girante. Conforme eu disse, a quantidade de polos define aí a velocidade assíncrona dessa máquina. Aqui um processo de montagem desse motor. Então a gente tem aqui uma visão externa com as ranhuras. Deixa eu voltar aqui. Essas ranhuras, então, uma visão aqui de perfil, e aí dentro dessas ranhuras a gente encaixa um material isolante. O objetivo desse material é proteger a carcaça de um eventual curto dessa fiação. Então, por um motivo qualquer, por exemplo, um travamento de rotor, você vai ter um superaquecimento da parte rotórica como um todo. Esse aquecimento pode derreter esse esmalte. Derretendo esse esmalte, se você tiver contato direto com essa carcaça, o que vai acontecer é que essa carcaça está aterrada, você vai ter um curto-circuito. Nessa máquina, você vai colocar o operador dessa máquina em risco de alguma forma. Então, para evitar esse tipo de problema, o que se faz é colocar primeiramente nessas ranhuras um material isolante. E a partir daí você vai encaixando essas bobinas. Num processo de manutenção, por exemplo, você tem um motor queimado, e que você identificou que o rotor está funcionando, mas o estator não. Então, muito provavelmente você queimou mais de uma bobina. Você pode até testar para ver quais são as bobinas que permanecem íntegras. Mas o que se faz na maioria das vezes é trocar o conjunto inteiro, porque quando você coloca um outro fio, um outro fabricante, você pode ter diferenças óbvias, acaba que você vai trazer um desequilíbrio do ponto de vista desse campo girante. Então, o que você faz normalmente, a manutenção, é desmonta tudo e faz novo enrolamento desse motor. E para fazer isso, primeiramente, você precisa saber a quantidade de voltas, né, dessa bobina. Então, via de regra, o que é feito é que, por meio aí de uma talhadeira, levemente você vai dando umas pancadas até você cortar essas bobinas, né, de um lado e de outro. E a gente tem aqui duas bobinas, uma mais externa, mais extensa, e uma bobina mais curta, ou seja, menos extensa. E essas duas bobinas elas são ligadas em série para fazer um polo. E aqui em cima, na parte exatamente diametralmente oposta, você tem mais dois conjuntos de bobinas formando o polo sul, por exemplo. E aí, portanto, você tem 4 bobinas para formar dois polos de um mesmo enrolamento.
Se for motor trifásico, você multiplica isso por 3. Então, você teria aí 12 conjuntos de bobinas para formar esses polos magnéticos. E aí, com essa talhadeira, então, você desprendendo essa parte aqui da máquina, e você faz isso com cuidado, para você não danificar essas ranhuras, aí você consegue enxergar os fios. E aí você conta o número de fios que você tem aqui. Com isso, você sabe o número de voltas. Ora, você consegue avaliar aqui, ó, o tamanho, a largura dessa bobina, e a bobinadeira, ela é um padrão, né? Você tem aí diferentes tamanhos. Então você consegue ver o fio também, a bitola desse fio, né, o diâmetro dele. Então você consegue saber qual fio foi utilizado e você conseguiu contar o número de voltas. E você sabe o tamanho dessas bobinas. Conforme eu disse, você tem uma mais externa e uma mais interna aqui. E aí, então, identificando isso, identificando o tamanho dessa bobina, você faz os enrolamentos. Então, nessa bobinadeira, você tem lá um contador. À medida que ele vai enrolando, isso é feito manualmente, você tem ali a contagem do número de voltas. Enrolar, dado a quantidade exata do número de voltas, o que você faz momentaneamente amarrar essas bobinas para que elas não soltem. E aí, conforme eu disse, você precisa de multiplicar cada uma dessas bobinas por 6, né? Já visto que você tem uma bobina mais externa em cima e outra embaixo, perdão, e outra mais em cima formar um polo. E você precisa de mais 2 outros polos. Então, você enrola essas bobinas separadamente e depois o que você faz é vir encaixando, depois de colocar aqui, ó, esse material isolante ao longo de todas as ranhuras, o que você faz é vir encaixando essas bobinas. E cada uma delas tem 2 fios, né? 2 lados, essa bobina. E é claro que você vai ter que fazer algumas ligações. Primeiro colocando em série essas 2 bobinas aqui. Depois interligando esse par de bobinas com o outro polo que ela pertence. E aí acaba que você usa 2 lados para interligar o conjunto e sobram outros 2 lados, né? Que aí são esses 2 lados que você vai disponibilizar ali na caixa frontal desse equipamento, que aí o indivíduo depois ele vai decidir que tipo de ligação que ele vai fazer com esse motor. Você vai colocar essa estrela ou em triângulo. Esse é o objetivo pelo qual você disponibiliza o acesso a essas bobinas. Então você vem encaixando todas essas bobinas aqui. Depois de encaixado, suavemente você vem acomodando essas espiras dentro dessas ranhuras. Você não pode ter, desculpem-me, retornando, você não pode ter saliências. Feito isso, você pega o mesmo material isolante, essa lâmina aqui, uma lâmina bem flexível de material isolante, e encaixa no sentido contrário, né? Porque é para proteger essa bobina também aqui dentro desse estator. Feito isso, você vem acomodando esse material isolante de forma que você não tem nenhum sobressalto, né? Você tem uma parte lisa. O espaçamento, que esse espaçamento é chamado de gap, entre o rotor e o estator é muito pequeno. Então, se você deixar algum sobressalto aqui, você vai acabar danificando essa máquina. Então, feito isso, você encaixa perfeitamente esse material, corta aquilo que for de excesso, com cuidado para não danificar os fios, e depois você vem aqui preenchendo aqui dentro com material, com pincel, né? Você vem pincelando aí dentro, principalmente no sentido das ranhuras em si, você vem pincelando o material esmaltado. Na verdade é um verniz mesmo. E o objetivo disso é preencher esses espaços vazios, né? Não deixar espaços vazios. Por que não deixar espaços vazios? Porque você vai ter uma máquina que vai estar girando, pode ter o risco de trepidação. E se você trepidar essa bobina dentro dessas ranhuras, você vai levar esse material a um desgaste mecânico, muito provavelmente a um futuro longínquo, mas esse futuro chega um dia, você acaba rompendo esse tipo de... você acaba rompendo essa bobina.
o motor. Bom, passado então esse material, esse esmalte na parte interna, o que se faz é uma amarração dessas bobinas como um todo, tanto dessa parte aqui, que é visível, quanto a parte de trás, que a gente não está enxergando. O objetivo dessa amarração, mais uma vez, é evitar a trepidação dessas bobinas. Essas bobinas precisam estar bem presas. Terminado essa parte de amarração, você vem com esse esmalte, né, com esse material, esse líquido isolante, que na verdade é um verniz. Com o pincel, você vem pincelando esse verniz aqui também, nessa parte amarrada, que eu para deixar compacto e bem fixo. E faz o mesmo, né? Depois de amarrar a parte de trás, você também faz essa proteção com esmalte isolante. Depois disso, você confere, né, se existe algum sobressalto aqui dentro, que vai impedir ou atrapalhar o giro da parte rotórica. E aí depois é só fazer a montagem. Aqui, ó, dá para a gente ter uma ideia, né, de como é que o processo de montagem está sendo estabelecido. Aqui o material isolante ele começou a ser encaixado nas ranhuras, então está aqui o pessoal fazendo esse encaixe. Aqui, depois de acomodada, né, as bobinas, como é que você pega esse mesmo material, inverte ele e encaixa dentro desses buracos aqui e vem acertando. Aqui a amarração ainda não foi feita. Aqui você tem então a parte estatórica, somente com as ranhuras, e aqui então a colocação, a preparação para a colocação dessas bobinas. Claro, durante a fabricação desse motor, esses fios eles são submetidos a ensaios mecânicos de tração, de flexão e de calor também, exatamente para que você verifique se você terá algum problema de tipo de máquina. Os ensaios, às vezes, costumam ser destrutivos, então você não pode fazer isso na linha de produção inteira. Então o que você faz existem cálculos amostrais que você vai pegar alguns motores e vai fazer alguns ensaios nesses motores. E aí, por meio desses ensaios, você conclui se o lote tem problemas ou se o lote ele está perfeito. Conforme eu disse, né, o esmalte, o papel de cobrir, primeiramente proteger, né, fazer um isolamento elétrico, mas ele tem o papel também de preencher todos os buracos ali, evitando trepidação. É um verniz, é uma resina, conforme eu disse, de impregnação. E aí eu já venho dizendo isso aqui, né? O papel é unir e proteger contra, melhorar a dissipação de calor, proteger contra a trepidação, enfim, tudo isso já foi colocado. Bom, aqui não haveria necessidade, mas aqui mais uma vez, eu não sei por que eu trouxe mais 2 rotores de gaiola aqui. O fato é que o campo induzido aqui, nós temos uma chapa que ela é curto-circuitada nas beiradas. Portanto, a gente tem uma lâmina. Deixa eu lâmina aqui. Vou pegar aqui uma caneta. E você tem uma circulação de corrente nessa lâmina. Aqui, já que ela está curto-circuitada, ela é um caminho fechado, ou seja, uma circulação de corrente. O que vai acontecer então é que bobinas percorridas por corrente, isso aqui, apesar de ser uma chapa, ela vai se comportar como se fosse um fio. Vai gerar campo magnético, esse campo magnético, dependendo do sentido da corrente, ele vai gerar uma força aqui, vou chamar de F1, e do outro lado ele vai gerar uma força no sentido contrário, estou chamando aqui uma força F2. E aí, esse par conjugado de força vai fazer, então, com que o motor ele tenha um giro em um determinado sentido. É claro, obviamente, vai depender também do sentido dessas forças. Bom, esse é o motivo pelo qual esse motor é chamado de gaiola de esquilo, porque, segundo as pessoas, essa estrutura aqui, ó, ela se assemelha à gaiola de um esquilo. Particularmente, eu nunca vi um esquilo de perto, e muito menos a gaiola dele. Então, eu vou acreditar que ele se assemelha a uma gaiola, embora
volto a repetir, eu acho que o nome mais adequado para esse tipo de rotor seria rotor compacto, não rotor de gaiola. Mas enfim. Então, é essa estrutura, que é a estrutura básica desse rotor compacto. E aqui você vai prendendo essas lâminas e fazendo o isolamento elétrico. Observe vocês que neste exemplo aqui, esse rotor de gaiola, as lâminas são colocadas com uma certa inclinação. Isso vai depender da frequência de giro de cada motor. Quando você tem uma máquina com giros mais elevados, o que você faz é colocar uma certa angulação nessas lâminas para evitar zumbido, né? Aquele zumbido com uma frequência constante, ele é provocado exatamente por causa desses giros do rotor. E aí você inclinando essas lâminas, você cancela esse efeito e elimina esse zumbido. Mas você pode ter rotores aí, que foi todos os casos que nós vimos anteriormente, que a lâmina é reta. E isso está associado muito à frequência de giro desse eixo. Aqui, mais uma vez, os detalhes construtivos, né, dessa máquina. E aqui você tem as diferentes tampas, né, esse tipo de tampa aqui, observe que ele não é vazado. Então, muito provavelmente, esse motor aqui, ele tem uma proteção contra poeira e contra água também. Já esse outro tipo de caixa aqui de tampa, certo que ele é vazado, então é utilizado para ambientes que está livre desse tipo de problema. Aqui uma visão explodida de um motor, onde você tem todas as peças, como é que elas se encaixam. Bom, ligações de motores elétricos, né? Motores trifásicos de baixa velocidade, 6 polos. Como eu disse para vocês, um polo você tem duas bobinas, né, que elas são concêntricas embaixo, que é o polo norte, suponho, e duas bobinas concêntricas em cima, que formam o polo sul. Então você tem, então na verdade você tem ali, como são bobinas concêntricas, você tem ali dois polos, né? Norte e apesar de serem concêntricas, elas estão ligadas em série. Então, na verdade, o que você tem ali é um único polo norte e um único polo sul. Se a máquina for trifásica, multiplica isso por 3, então você tem ali 6 polos. E as ligações dessas máquinas obedecem nesse sentido. Então, essas bobinas elas foram previamente enroladas. Então, o indivíduo ele encaixa esse primeiro conjunto de bobinas, que está desenhado só como um fio, mas você tem várias espiras aqui. O que a gente tem é isso aqui. Você tem um fio e você tem uma bobina que é um pouco mais larga, com várias voltas aqui. E aí você tem dois fios, os dois lados dessa bobina. E aí você tem uma bobina menor que forma também esse polo. Então, você tem que você encaixa ali na ranhura. Encaixa dessa forma aqui. E aí, no processo de montagem, é preciso numerar essas bobinas, né? Você tem que identificar para poder você conseguir interligar essas bobinas depois sem nenhum problema. Então, depois de encaixada todas na ranhura, o que você faz é, essa bobina aqui, ela será colocada dentro da caixa, que está ali na parte frontal da carcaça da máquina, para que quem for fazer as ligações tenha acesso a esse lado da bobina. Essa parte mais externa, você coloca em série com a bobina mais interna. Aqui. E essa outra aqui você segue para fazer a ligação ou dar continuidade ao polo, fazer o polo sul. De sorte que o outro lado, você tem então aqui, ó, o outro lado deste polo que você também vai disponibilizar dentro da caixa, né, do painel frontal ali da máquina, que é para o indivíduo ter acesso a esse conjunto de bobinas. Então, esses dois lados aqui, ó, de cada bobina, somente quem está montando vai ter acesso, né, para poder interligar essas máquinas. E aí, feito isso, né, você continua fazendo a interligação. Essas bobinas já estão todas encaixadas. Então,
você tem aqui a formação de mais um polo, né? Nesse nosso exemplo, tá? Um polo norte e um polo sul. Segue a mesma ideia, de sorte que você disponibilize os extremos dessas bobinas para interligação. Nesse caso, seria a bobina 2 e a bobina 5. E aí, feito isso, o que você faz é interligar o último conjunto de polos. E aí, disponibilizando mais uma vez os extremos dessas bobinas. O polo, o lado 3 e o lado 4. Sorte que você tenha algo desse tipo aqui. Ó. Tem as ligações, conjuntos de bobinas que estão em série. Aí você tem aqui 1 e 4. Aqui você tem o conjunto de bobinas concêntricas, norte e norte aqui, isso aqui, 2 e 5. E você tem aqui o outro conjunto de bobinas que estão em série. Você tem aqui, um lado é o polo norte, o 3, e o outro lado é o polo sul, que é o 6. E aí, esses 6 fios estão disponíveis lá na caixa. Na verdade, você ainda tem mais um fio, o 7º fio, que é o aterramento, que ele está preso à carcaça, né, ao chassi dessa máquina. Então, você tem ali 7 fios disponíveis. E aí, você pode fazer diferentes ligações, né? Então, por exemplo, você pode ligar isso em triângulo, externamente. Como é que você faz isso? Ó, você pega o fio 4 e liga aqui no fio 2. Pega o fio 5, deixa eu pegar ele mais embaixo aqui. O inferno. Pega aqui o fio 5. E liga ele aqui no fio 3. E pega o fio 6 e liga ele aqui no fio 1. E aqui, então, se alimenta a sua rede trifásica. Uns chamam de RST, outros chamam de fase 1, fase 2, fase 3, enfim. As nomenclaturas aí podem variar. Então, você tem isso aqui, ó, esses acessos aqui. O RST. E aqui você tem, então, a bobina 1, o lado 1 com o lado 4 dessa bobina. Aqui o 4, observa que está ligando com o 2. Então, o 2 está aqui. O outro extremo é o lado 5. E observe que o lado 5 aqui está ligado no lado 3 dessa outra bobina. E o lado 3 aqui é ligado no lado... Perdão, peraí que eu fiz alguma coisa de errado aqui. 1 e 4, 2 e 5. 5 ligado com 3, tá certo. E o outro lado, então, só pode ser o 6, que é aqui, ó. Sai o 6, retorna aqui e liga no 1. Então, é assim que são feitas as ligações para você ter uma ligação em triângulo no motor. Então, tá aí a ligação. Para você ter estrela, você tem lá os mesmos conjuntos de bobina. Bobina 1, bobina 2, pares de bobina, né? Aqui, 1, 4, 2, 5 e 3 e 6. E aí o que você faz é ligar dessa forma aqui. Aqui você alimenta com RST, que são as 3 fases. E aqui, ó, o que a gente tem é a bobina 1, o outro lado dela é a 2. Aqui o que a gente vai fazer é ligar assim, ó. Fazer essa ligação aqui, a ligação em estrela. Então a gente tem 1, o outro lado aqui, eu escrevi que é 2, não é 2, é 4. Vou apagar isso aqui. O outro lado da bobina aqui, é o 4. Aqui você tem a bobina 2, o outro lado dela é o 5. E aqui você tem a bobina, o lado 3, e o outro lado dela é 6. Aqui. Então a gente tem 4, 5, 4, 5, 6 aqui.
interligados. E aqui você alimenta com R, S e T. Essa ligação aí. Bom, aqui, se a gente conseguisse cortar esse estator e esticasse, o que a gente teria é algo linear, e é assim que a gente enxergaria todas essas ligações. Lembrando que essas bobinas, o que a gente faz, na verdade, faltou complementar isso, você tem aqui um ângulo de 360, essa máquina, o que você faz é defasar, você tem angulações aqui, mal desenhada, na verdade, então a posição dessas bobinas fica de sorte que você tem aí defasagem de 120 graus dessas bobinas. Bem, senhores, conforme eu disse, a aula curta mesmo para a gente conhecer essa máquina por dentro, conhecer essas ligações. Eu vou mandar para vocês um link de uma pessoa bobinando uma máquina, um motor, para vocês verem como é que é. Ele vai fazer exatamente tudo isso que eu disse para vocês. Mas é interessante a gente ver isso acontecendo. Eu vou parar aqui essa gravação para ela não ficar muito extensa e aí eu vou abrir para perguntas para vocês. Vou parar aqui a gravação.